Olá, meu nome é Olinto. Bem-vindo a mais um estudo da Palavra de Deus. O tema escolhido para hoje é como interpretar as Escrituras. Mas antes, vamos curvar nossas frontes e fazer uma oração. Pai querido, te agradecemos por mais um dia de vida, pelos teus cuidados e pedimos a tua bênção sobre o estudo que teremos agora. Que nossas mentes e corações possam estar abertos e receptivos à tua luz. Nós te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bem, queridos, então, damos início a mais um estudo. Eu gostaria que você que está assistindo agora, participando, tomasse a sua Bíblia para poder acompanhar, tirar as dúvidas. Vamos fazer da maneira mais simples possível para que todos possam ter um ótimo aproveitamento e um aprendizado gratificante. E o primeiro texto que nós vamos abrir a palavra de Deus hoje se encontra na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 21. 2 Pedro 1 e 21, acompanhe comigo, abra aí a sua Bíblia, onde o apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, ele descreveu o seguinte: porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Algumas versões dizem, inspirados pelo Espírito Santo. E como tivemos estudos anteriores, estudamos sobre a história da Bíblia, estudamos já sobre a biografia do Espírito Santo, e nós vimos que a palavra de Deus é confiável, porque a autoria é divina. Deus usou homens, mas o autor é o Espírito Santo. Pois bem, para nós conhecermos como interpretar corretamente as Escrituras, nós precisamos perguntar para o Espírito Santo, foi ele que inspirou este livro. No último estudo, nós estudamos a respeito da veracidade do Antigo Testamento. Muitas pessoas não aceitam todos os ensinamentos das Escrituras, ou principalmente partes contidas no Antigo Testamento, que vai de Gênesis a Malaquias, porque acham que aquilo já é obsoleto, já não faz parte para a igreja atual. Então, acredito que isso já foi esclarecido. Se caso houver alguma dúvida, esse vídeo ainda está postado na internet, no YouTube, vai lá, estude, verifique certinho, não é? Tire as suas dúvidas. O importante é que compreenda a palavra de Deus. Agora, hoje, o estudo de hoje é uma sequência do tema anterior. É como interpretar as Escrituras. E concluímos agora no primeiro texto de leitura que o Espírito Santo é o verdadeiro autor. Tá? Agora vamos compreender também qual é o trabalho do Espírito Santo aqui. Muito tem se desvirtuado hoje, o conceito que se tem no cristianismo é que o Espírito Santo, o ministério dele está voltado mais para o exorcismo, para as curas e promessas de prosperidade. Nós entendemos que o Espírito Santo é Deus, é todo-poderoso, e é claro, ele pode fazer tudo isto. Curar, prosperar as pessoas, não é? Ele pode, com a presença dele, os demônios sumirem, se afastarem, deixarem as pessoas, mas o principal trabalho do Espírito Santo não é este. Se nós entendemos como interpretar as Escrituras, nós temos que primeiro entender o trabalho do Espírito Santo. Ok? Então eu convido você a abrir agora a sua Bíblia, aí no Evangelho de João. Evangelho de João, no capítulo 14, o versículo 26, 14 e 26 de João. Possivelmente esse texto eu já devo ter citado na primeira lição, mas estamos firmando agora a nossa confiança na palavra de Deus e repeti-lo nunca é demais, né? As coisas vão ficando mais claras. 14 e 26 do Evangelho de João, nós encontramos o seguinte: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas,
e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Compreendemos que o trabalho principal do Espírito Santo aqui é ensinar. Ele é o grande mestre, ele é o grande professor. Ele não ensina partes da verdade. Não são ensinamentos parciais. O texto diz que ele ensinaria todas as coisas. Então, quando a pessoa segue as instruções do Espírito Santo, ele vai ter uma visão, um conhecimento amplo, não apenas partes desse conhecimento. E como nós vimos na lição anterior, é por isso que é indispensável, né, nós fazemos o uso aqui do Antigo Testamento. Não como eu falar, não vamos deixar o Antigo Testamento de lado. É difícil, seria complicado o Espírito Santo trabalhar conosco sem termos a consideração por toda a palavra de Deus. Para que ele possa ensinar todas as coisas, é importante que nós tenhamos em conta tudo o que foi inspirado. Porque ele ensina todas as coisas, não é? E toda a Escritura é inspirada. Então ele é o grande mestre, ele é o grande professor. E além de nos ensinar todas as coisas, o versículo 26 ainda diz que ele faz lembrar de tudo aquilo que Jesus deixou, tudo aquilo que está nas Escrituras. Então ele é o único professor que caminha ao nosso lado e que nos faz lembrar desses ensinamentos. E quando necessários, aplicar esses ensinamentos em nossa vida. Então estamos primeiro compreendendo um pouco mais do trabalho do Espírito Santo. Eu convido também a ler em Romanos 15, o versículo 4, mostrando o trabalho do Espírito Santo. Romanos capítulo 15, acompanhe na sua Bíblia, por favor. 15, verso 4. Onde lemos: Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Tudo o que foi escrito, tudo, foi para o nosso ensino. Tudo para nos ensinar, a fim de que nós tenhamos esperança de algo melhor, de um mundo melhor. Percebem? Percebeu qual é o trabalho do Espírito Santo? É ser o grande mestre, é ensinar todas as coisas, é ensinar tudo para nos dar esperança, para nossa consolação no mundo difícil. Então, o primeiro trabalho do Espírito Santo é o trabalho de ensino, certo? E no Evangelho de João, voltando para o Evangelho de João, olha, se você está acostumado a estudar a Bíblia apenas com texto, com dois textos da mesma, né? Aqui é feita a diferença, tá? Aqui nós vamos andar bem na palavra de Deus e você vai até se habituando a trabalhar a Bíblia. Tem pessoas que têm dificuldade para localizar alguns livros da Bíblia e com esses estudos, você participando constantemente, depois de um pequeno tempo você vai ter a habilidade de achar os livros da Bíblia com facilidade, certo? Evangelho de João. Então vamos lá, o Evangelho de João, novamente, o capítulo 16 agora. O capítulo 16, o versículo 13, quando fala do Espírito Santo, diz: Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. O Espírito da verdade, o Espírito Santo, o Consolador, além de ensinar todas as coisas, ele também guia a toda a verdade. A toda a verdade. Todas as coisas, toda a verdade. Viu como o ministério do Espírito Santo está voltado para o ensino de toda a verdade, para a nossa salvação, para a nossa esperança, para a nossa consolação. Então, qual é o grande trabalho do Espírito Santo? É o grande mestre, é o grande instrutor. Nós não negamos o poder do Espírito Santo de efetuar os milagres, as curas, de expulsar demônios e até prosperar a vida de pessoas. Ele é Deus, ele pode. Mas hoje as pessoas estão interpretando de forma distorcida o que a Bíblia revela sobre o ministério do Espírito Santo. Esse é o trabalho dele, tá? Ensinar. Lembre-se bem disso.
guiar a toda a verdade. Tá? E o Espírito Santo, com isto, quando o versículo, capítulo 16 que lemos agora, diz que o versículo 13, né, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. A Bíblia está nos dizendo que a pessoa que é instruída pelo Espírito Santo, que passa a ter conhecimento deste livro, ele não tem por que temer o futuro. Porque a palavra de Deus diz que ele anuncia as coisas que hão de vir. O Espírito Santo, ele descortina o futuro para nós. Todas as coisas que vão acontecendo neste mundo, os problemas, nós entendemos que tudo vai finalizar como Deus planejou. Porque Deus está no comando de tudo. E a palavra de Deus mostra o futuro de como vai ser. Isso nos dá esperança, isso nos consola diante das grandes lutas. Não é? Então o Espírito Santo ensina, lembra disto, guia toda a verdade, ensina sobre todas as coisas e nos consola. Certo? Estamos entendendo um pouquinho a respeito do trabalho do Espírito Santo. Se ele anuncia as coisas que hão de vir, e as coisas que hão de vir nós encontramos nos livros de profecias, como o livro de Daniel, do profeta Daniel, o livro de Apocalipse. E no livro do Apocalipse, o livro para os nossos dias, que o Apocalipse ele é a revelação. Né? A própria palavra diz que é revelação. É tirar o véu, Apocalipse. Então ele vem mostrando a revelação para os últimos dias. E como o Espírito Santo anuncia as coisas que hão de vir, é importante que nós conheçamos também o que está no livro do Apocalipse. Então toda pessoa que ensina a palavra de Deus, que ela está ali sobre a influência do poder do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo, ela deve agora também orientar as pessoas quanto às coisas que hão de vir, prepará-las para os acontecimentos, para que as pessoas não entrem em pânico, não se assustem, não tenham medo e que elas possam ter confiança na palavra de Deus, confiança na promessa divina, promessa de cuidados. Não é? Então, o Apocalipse, quando abrimos o livro do Apocalipse, acompanhe comigo, vai na Bíblia, na sua Bíblia, capítulo 1, versículo 1 do Apocalipse, nós encontramos o seguinte, capítulo 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Observaram? Deus deu para mostrar aos servos as coisas que em breve devem acontecer. Então, no livro do Apocalipse aponta para revelações, para as coisas também que devem acontecer. A maior revelação do Apocalipse é sobre a pessoa de Jesus, mas inclui também mostrar o futuro. Então, o trabalho do Espírito Santo é ensinar, educar, nos preparar, inclusive para enfrentar as lutas futuras. As coisas que podem parecer inesperadas para outros, mas para aqueles que estudam a palavra de Deus, não. Isso nos dá a segurança. Ao lermos ainda Apocalipse, o mesmo capítulo 1, se você for no versículo 19, pode conferir comigo, 1:19, diz o seguinte: escreve, pois, as coisas que viste e as que são e as que hão de acontecer depois destas. Percebeu? Então nós podemos conhecer o futuro, não ficarmos temerosos, porque o Espírito Santo, o grande revelador, ele vem nos orientando, que o ministério dele é nos ensinar e nos consolar. Aí na primeira epístola de João, você está no Apocalipse, volta aí uma página, duas na sua Bíblia, né? Primeira epístola de João, no capítulo 2, o versículo 20, 2 verso 20, diz: e vós possuís unção que vem do santo. E como é que o texto se conclui? Olha aí na sua Bíblia. E todos tendes conhecimento. Viu qual é a razão do Espírito Santo inspirar este livro? É para que as pessoas possam ter conhecimento. Esse é o trabalho do Espírito Santo.
é ser o grande mestre. Todos terem conhecimento. Agora, algo que eu tenho que mostrar é que o Espírito Santo, ao trabalhar, ao levar as pessoas ao conhecimento da salvação, à consciência de seu estado de miséria e de pecado, levar a pessoa a recorrer a Jesus para ser salvo, aceitar as instruções de Jesus para ter uma vida de santidade aqui, assim se preparando para o reino dos céus. Então o Espírito Santo ele faz isto, mas o Espírito Santo não está envolvido com ministérios que trabalham em cima de dinheiro. O dinheiro é a mola mestra deste mundo, move tudo. Mas Deus não fala de exploração da fé. É um tema que, possivelmente, em outra ocasião, talvez vamos fazer um estudo sobre isto. Mas eu gostaria de considerar no estudo de hoje um texto. Você pode abrir sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2. Espero que você já tenha achado aí. 1 Coríntios 2. E nós vamos ver aqui o versículo 10. Aliás, vamos direto aqui no versículo 12. 2 verso 12. Tá? Onde lemos: Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo. Nós não temos recebido o Espírito do mundo. E sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Percebeu? O Espírito Santo ensina para nossa salvação. Mas é de graça. Diz a palavra de Deus: de graças recebestes e de graças dai. Temos que tomar cuidado com todos os movimentos cristãos, entre aspas, que estão envolvidos com exploração da fé. Lembrando que o Espírito Santo, a missão principal é ensinar. E nessa exploração da fé, explora um outro aspecto do qual o Espírito Santo tem o poder de fazer, que são as curas, a prosperidade, e acabam focando unicamente isto, e muitas pessoas são exploradas. E muitos saem sem nenhum conhecimento da palavra de Deus. Tem pessoas que às vezes frequentam determinados movimentos e têm as suas Bíblias por 20 anos ou mais e não tem nenhum conhecimento da palavra de Deus. Então, em alguns lugares, não está tendo uma abertura para que o Espírito Santo possa atuar, para que ele possa ensinar. Vê-se muito hoje, em muitos lugares, os cultos envolvidos com tantas coisas, menos com o ensino. Pessoas congregam por 1h30, 2 horas, e apenas usam 5 minutos ou menos da palavra de Deus. E as pessoas, elas saem sem conhecimento. Então, o Espírito Santo, o trabalho dele é ensinar todas as coisas para nos consolar e não está envolvido com dinheiro também, tá? Pois bem, aprendemos um pouquinho do trabalho do Espírito Santo, mas como o tema de hoje é como compreender as Escrituras, agora é o momento de perguntarmos para o Espírito Santo como compreendemos. Como termos aqui a melhor interpretação, ou a única interpretação correta. O problema de divisão hoje de crenças, irmãos conectados em Cristo, pessoas fiéis em todas as igrejas, mas as bandeiras religiosas dividem as pessoas. As placas de igrejas dividem as pessoas. Se distanciam. E muitos acabam defendendo a sua denominação. Eu sou de igreja X, eu sou de igreja Y. E como se no céu tivesse a divisão lá. Como se as pessoas não fossem estar ligadas, interagindo. No céu não tem essa bandeira. Fulano da igreja X vai morar em tal lugar. Outro da igreja Y vai morar em tal lugar. Não existe isso no céu. Todos nós somos irmãos em Cristo. E essas bandeiras religiosas precisam ser dispensadas no estudo da palavra de Deus. Quando a pessoa estuda a Bíblia com a mente pré-concebida, voltada para o pensamento de sua instituição, para a ideologia de seus líderes, pela teologia desenvolvida, né, por alguns mestres, mas dispensam uma teologia da palavra de Deus. Isso é muito perigoso. Isso só gera divisão. E divisão, isso vem de Satanás. É o diabo que divide. Certo? Então, ao estudarmos a palavra de Deus,
Nós vamos perguntar agora para o Espírito Santo como é que se interpreta as Escrituras, tá bem? Pois bem, então abra a sua Bíblia mais uma vez, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2. Nós lemos agora mesmo, possivelmente a sua Bíblia está mantida, está aberta aí. Nós lemos o versículo 12, não é? Agora vamos ler o versículo 13. 1 Coríntios 2, versículo 13. Abra comigo. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Essa é a primeira instrução do Espírito Santo. Ao estudarmos este livro, nós temos que conferir. O ato de conferir, às vezes nós damos importância quando se trata de dinheiro, não é? Quando você vai efetuar um pagamento para alguém ou receber um dinheiro. Em ambas situações, a pessoa confere, né? Para ver se está recebendo menos ou pagando a mais. É importante que se confira. Ou diante de um documento, a pessoa vai ver um documento, vai ler, então a pessoa tem agora que, antes de assinar, tem que verificar. Tem pessoas que nem verificam, assinam documentos aí, depois se dão mal, não é? Pois bem, conferir é importante, mas tratando-se da palavra de Deus, é muito mais relevante. Precisamos conferir mesmo coisas espirituais com coisas espirituais. Existe um pensamento nobre, onde que pessoas dizem, eu recebo, tudo que é de Deus é bom, eu aceito, eu recebo. Porém, é um pensamento ingênuo. Porque nem tudo que se usa o nome de Deus vem de Deus. Tem lá o selo divino, tem lá a confirmação de Deus. É por isso que nós temos que conferir. Se alguém falar alguma coisa para nós em aspecto religioso, nós temos que conferir pela palavra, para ver se está escrito e se está em conformidade a forma que a pessoa colocou, a forma que ela interpretou, se está em conformidade com o texto e com o contexto. Nós temos que conferir. Hoje é comum muitas pessoas, fazendo as suas pregações, se embasar todo o seu sermão num único texto da Bíblia. Aí você vê a pessoa apresentando o conteúdo do texto, a mensagem do texto, e por vezes a pessoa sai do texto e começa a fazer aplicações pessoais. Acaba fugindo daquilo que a Bíblia está oferecendo. Então, portanto, é bom que a pessoa confira e que qualquer expressão, qualquer comunicação de ensinamentos religiosos precisa estar em harmonia com os textos bíblicos, com a revelação do Espírito Santo. Por isso que é importante conferir. Esta é uma regra de interpretação, tá? Nós vimos que uma das regras é aceitar a Bíblia como toda. Não ter essa ideia que o Antigo Testamento não está em vigência nos nossos dias. Isso foi feito no estudo anterior. Agora, a segunda dica é que confira. Não engula tudo que tentem passar para você em termos de religião e de fé, tá? Precisamos conferir mesmo. Você falou isso? Me mostra onde está na Bíblia. Se você ouvir um sermão, procure o pregador depois, fala, você falou aquilo, mas qual a referência bíblica? Onde está isso? Eu gostaria de conhecer. Não engula tudo, tá bem? Isto é segurança para nós, certo? Para nós não seguirmos desvios doutrinários, certo? Então o primeiro ponto aí é conferir e comparar todo o ensino naquilo que se lê, naquilo que se ouve, certinho? O sábio Salomão, lá no livro de Eclesiastes, Eclesiastes 7, o versículo 27, ele apresenta para nós que só podemos julgar, avaliar qualquer coisa que venhamos a ler ou ouvir em termos de salvação, em termos de fé, se nós fizermos comparações. 7,27 de Eclesiastes diz, eis o que achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com outra, para respeito delas formar o meu juízo. Eu só posso julgar, chegar a uma conclusão. Olha, isso que fulano falou, que fulano escreveu, aquela pregação, ela vem de Deus depois que eu conferir. Eu só posso julgar depois que eu conferir.
Então não posso aceitar de imediato sem antes passar pelo calibre da palavra de Deus. Salvação é coisa séria. Senão vamos começar a alimentar de um pão espiritual que esteja contaminado com heresias. Aí nós não vamos ter uma boa nutrição espiritual. Percebe? É importante que a gente confira mesmo, que a gente venha fazer comparações. Então o pensamento de se crer ou de aceitar que todo ensino de origem religiosa procedesse de Deus é aquilo que eu disse. É, na verdade, um pensamento ingênuo. Pode, a princípio, parecer nobre, mas é ingênuo. Nem todos que falam sobre Deus ou em nome de Deus foram chamados para esse trabalho. E nem todos estão a serviço de Deus. Não é sem motivo, não é sem causa que Jesus deixou essa instrução, que você pode verificar comigo lendo o Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 7. Mateus 7, de 21 a 23. Mateus 7, dos versículos 21 até o 23. Esse é um texto que nós precisamos considerar profundamente para não sermos enganados por ninguém. O versículo 21 diz: Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Nem todo que usa o nome de Deus está apto para o céu. O versículo 22. Muitos, não são poucos, muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Olha, muitos. Senhor, nós fazemos milagres no teu nome, expelimos demônios. Não é que nós vemos hoje no meio cristão, em boa parte, milagres, o exorcismo? Mas olha a resposta de Jesus. Para muitos, olha o versículo 23. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Nunca vos conheci. São estranhos aos olhos de Deus. Embora fazendo milagres, usando o nome de Jesus, vendo coisas extraordinárias, não fazem parte do time de Jesus, são estranhos a Ele. Nunca vos conheci, porque não fazem a vontade de Deus. E o versículo 23 conclui, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Não conheço vocês, eu estou dizendo. Fazem milagre? Fazem milagres, curas, exorcismo. Mas vocês não fazem parte do meu time, eu não conheço vocês, são estranhos para mim. Vocês são iníquos, praticam a iniquidade. A palavra iniquidade aqui, lembrando que é o Novo Testamento, na língua grega, né? No grego a palavra iniquidade é a palavra anomia. Anomia significa rebelião às leis instituídas. Então Jesus está dizendo, olha, você que usa o meu nome, faz milagres, mas é rebelde às minhas leis, anda de forma contrária às normas do meu reino, você não me pertence, você é estranho para mim. Com isso, podemos observar que nem todo mundo que usa o nome de Jesus, que faz milagres, que expulsam demônios, tem aprovação divina. Não fazem parte do time de Jesus. Não vos conheço. Apartai-vos de mim. Percebeu? Então esse pensamento que tudo que vem de Deus é bom, olha, se você pensa assim, então a partir de agora tem que tomar mais cuidado. Tudo que você ouvir em termos de fé, de religião, no cristianismo, confira com a palavra de Deus. Não despreze o mensageiro, mas não engula imediatamente que aquela mensagem ela tem coerência, que é uma mensagem de verdade, senão você vai ser vítima de um movimento, quem sabe, fanático, extremista, até mesmo ter sua fé explorada. Então tem que tomar cuidado. É por isso que o estudo de hoje é como interpretar as Escrituras para não cairmos no engano. Então nós estamos conhecendo o trabalho do Espírito Santo, não é?
É algo interessante também a se observar é o seguinte: nós vimos que a unção do Espírito Santo, ela dá conhecimento. E hoje tem distorcido, tem um pensamento, uma distorção, que é importante nós falarmos aqui. Eu, de maneira nenhuma, eu quero que você que esteja me assistindo, que pense diferente, que fique contrariado e que fique chateado comigo. Essa não é a minha intenção. A intenção desse estudo é esclarecer, certo? Porque hoje o conceito que se tem de efusão do Espírito Santo, derramamento do Espírito Santo, unção do Espírito Santo, elas são divergentes. Certa vez, conversando com um líder espiritual, da qual estudou a Bíblia comigo, e esse líder era uma pessoa que defendia assim, essa posição de que o ministério do Espírito Santo está voltado para milagres, para exorcismo. E conversando com ele, estudando esse tema, mostrando que realmente a unção do Espírito Santo é para gerar conhecimento, é para consolar as pessoas. E ele ficou um tanto chocado com essas verdades bíblicas e tentou se justificar. Então ele me disse: olha, Olinto, não é diferente, porque eu acredito assim que a unção do Espírito Santo, como você me mostrou na Bíblia, é para gerar conhecimento, mas o derramamento do Espírito Santo é para acontecer os milagres na igreja. Então ele disse: olha, na minha igreja, do qual esse senhor era um pastor, ainda é pastor até hoje, ele disse: na minha igreja nós somos ungidos pelo Espírito Santo para ensinar, mas acontece o derramamento do Espírito Santo lá e tem os milagres, o exorcismo, a expulsão de demônios, as curas, porque esse é o derramamento do Espírito Santo. Então, ele estava me passando que ele entendia que unção é uma coisa para gerar conhecimento e que derramamento do Espírito Santo é outra coisa. Mas a Bíblia diz que é a mesma coisa. Nós vimos agora mesmo que os que têm unção têm o conhecimento. E esse conhecimento é para falar, é para ensinar. É para que as pessoas possam aprender. Mas o derramamento do Espírito Santo é para quê? Só que é para curar? São coisas diferentes. Acompanhe comigo o que está escrito no livro de Provérbios. Provérbios capítulo 1, versículo 23. Vamos ver se há diferença entre unção e derramamento. Provérbios 1 e 23. Meio da Bíblia, pertinho de Salmos, depois de Salmos, né? 1 e 23 de Provérbios. Nós lemos o seguinte: atentai para a minha repreensão. Eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu Espírito. Aqui está falando do derramamento do Espírito Santo. Mas o texto conclui: e vos farei saber as minhas palavras. Então, o derramamento do Espírito Santo é para quê? É para movimento de cura, de exorcismo? Não. É a mesma coisa para a unção. É para gerar conhecimento. É para saber as palavras de Deus. Então nós não devemos confundir estas coisas. Porque quando nós confundimos, nós distorcemos o trabalho do Espírito Santo, a missão dele. E a missão primordial do Espírito Santo é ensinar todas as coisas, é guiar a toda a verdade, nos consolar, revelar o futuro para nós, nos dar esperança. As demais coisas ocorrem porque ele é Deus Todo-Poderoso e com a presença de Deus o mal acaba, as doenças somem, os demônios não resistem, fogem, mas o trabalho do Espírito Santo vem ao ensino. Tá? E o Espírito Santo fala: olha, aceite a Bíblia como um todo, não despreze o Antigo Testamento, confira tudo. Quem fala, quem escreve, ao ler não engula de tudo, ao ouvir confira pela palavra de Deus. Não é? Olha, não acredite em movimentos que estão envolvidos com tirar dinheiro das pessoas, porque o ensino é gratuito, percebeu? São regras de segurança, para nós não cairmos no engano, certo? Agora, outra regra do Espírito Santo, outro método para interpretar as Escrituras. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 6. 1 Coríntios 4, versículo 6. Por favor, acompanhe comigo. 4 e 6 de 1 Coríntios, nós lemos o seguinte: estas coisas, irmãos, Paulo escrevendo, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto. Não ultrapasseis o que está escrito,
a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um e em detrimento de outro. Paulo, e fala, aprendam comigo, aprendam com Apolo, porque na igreja grega tinham aqueles que tinham uma grande simpatia por Paulo, outros por Apolo, e Paulo estava querendo dizer, olha, não tem divisão entre nós, nós fazemos parte de um mesmo ministério, o ministério de salvação, então nos tome como exemplo. Não é? Não vão além do que está escrito. Então tudo aquilo que Apolo falasse deveria estar escrito na palavra. E tudo que Paulo viesse a falar deveria estar escrito na palavra. E esse conselho nos alcança. Não vá além do que está escrito. Tem pessoas que acrescentam muita coisa na palavra de Deus. Ele começa a explanação de um texto e começa agora a dar informações que o texto não contém. Então isso é perigoso. Então não podemos ir além do que está escrito. Esse é o conselho. Para que as pessoas não se tornem soberbas. Tem pessoas que elas são criativas por demais. Num púlpito, por exemplo, elas criam coisas, fantasias, porque elas querem aparecer. Não se escondem atrás de Jesus, de Cristo. Elas querem ser o destaque. E acabam se tornando orgulhosas com isso, soberbas, mas como diz o texto, ela causa detrimento ou prejuízo na fé para as pessoas. Então, quando se segue aquilo que está escrito, sem ultrapassar, sem acrescentar, é segurança para aquele que ouve. É segurança para o próprio pregador, para que o orgulho não tome conta da sua mente. Lembre que Satanás caiu pelo seu orgulho. Então, você que prega, toma cuidado. Use a palavra de Deus. Não acrescente. Não vai além do que está escrito. E você que está ouvindo os sermões, não engula o que não está escrito. Certo? Bom, são orientações, porque na palavra de Deus, quando lemos o Apocalipse, no capítulo 22, olha o perigo de falar mais do que Deus falou. Olha o perigo. Apocalipse 22, os versos 18 e 19, 22, 18 e 19, olha o que nós encontramos aqui. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos neste livro. Viu o perigo de acrescentar? E se alguém, diz o verso 19, e se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Então, de acordo com a palavra de Deus, nós não podemos acrescentar e nem tirar. Não podemos omitir também nada do que está aqui. O que está aqui precisa ser dito, quer agrade o ouvinte ou desagrade. Mas temos que falar com amor, com sinceridade e não ir além do que está escrito e nem aquém do que está escrito. Tudo tem que ser apresentado. Isso com o risco da própria salvação de quem ensina. Ele pode perder aqui a entrada no céu, a árvore da vida, se omitir as coisas ou se acrescentar coisas. Certa vez, falando também com um pregador da palavra de Deus, ele chegou a dizer, olha, irmão Olinto, aqui esse texto está falando de não podemos acrescentar e nem tirar, mas deste livro, é do livro do Apocalipse. Porque ele tinha costume de acrescentar, de fazer os seus sermões cheio de emoção e fazer acréscimos. Mas não é só do livro do Apocalipse, ele está falando da palavra de Deus toda. E nós podemos encontrar isso até no Antigo Testamento, né? Na primeira parte da Bíblia, que comumente é chamado de Antigo Testamento. Você pode ver comigo um texto que é importante que nós consideremos, lá em Provérbios 30, versículo 6. Provérbios 30, versículo 6. Vamos lá, 30, verso 6 de Provérbios. Perceba que não é só lá o livro do Apocalipse que te pode tirar ou não tirar, ou acrescentar, né? É na palavra de Deus toda. Em Provérbios 30, versículo 6, nós lemos o seguinte: nada acrescentes às suas palavras,
para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Não é só do Apocalipse ou do Novo Testamento. Na Bíblia toda. Estamos lendo isso aqui no Antigo Testamento. Não pode ser acrescentado. Né? E se nós formos uma página para frente aí, Eclesiastes 3, versículo 14, duas páginas, 3 e 14, nós lemos o seguinte: sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. Isto faz Deus para que os homens temam diante dele. Então, esses estudos, da primeira a esta lição, nós estamos vendo a importância de confiarmos neste livro e somente neste livro. Nas verdades que estão contidas aqui, sem acréscimo nenhum. Então, nós precisamos aceitar a palavra como um todo. Eu poderia trabalhar em muitos outros textos neste estudo, mas o estudo ficaria longo, então eu não quero cansá-lo, certo? Mas nós vamos a algumas regras finais aqui. Eu quero que você considere comigo o que está escrito em Isaías. Isaías capítulo 28, os versos 9 e 10. Isaías 28, verso 9 e 10, nós vamos ver aqui uma regra de interpretação magnífica. E ao seguirmos esta regra, não tem como errar na compreensão das Escrituras. Se você seguir esta regra como instrutor bíblico, você pode estar tranquilo, você está passando a verdade para as pessoas e você não vai estar correndo o risco de você mesmo se colocar num caminho de distorção da palavra, mas temos que seguir estas regras. E aqui no livro de Isaías, aí no capítulo 28, abra a Bíblia comigo, Isaías 28, o versículo 9 e 10, nós lemos o seguinte. O verso 9, ele fala sobre o método de ensinamento da palavra de Deus. A quem, pois, se ensinaria o conhecimento? Então, aqui está falando de ensinar, de levar as pessoas ao conhecimento. E o texto prossegue. E a quem se daria a entender o que se ouviu? Acaso aos desmamados e aos que foram afastados dos seios maternos? O ensinamento da palavra de Deus, o profeta faz aqui uma referência a crianças, a bebês, ou criança que agora já desmamou, já está movimentando, engatinhando, já falando as primeiras palavras. Então ele faz esta analogia aqui desse ensinamento com criança, por quê? As crianças, não é normal uma criança nascer e já falar, não é? Ou uma criança, após o nascimento, se levantar e sair andando. Elas vão desenvolvendo lentamente, aos pouquinhos. A criança, antes de andar, ela vai engatinhando, até que se levanta, dá os primeiros passinhos, cai, levanta e cai, e vai assim até se fortalecendo e desenvolvendo os movimentos. Nota que é tudo gradativo, tudo no seu momento. A criança, na fala também, ela começa a falar palavrinhas que a gente não entende, não é? Palavrinhas de uma sílaba. Com o tempo, elas vão desenvolvendo palavras de 2 sílabas. E quando elas se aventuram numa palavra de 3 sílabas, se confunde tudo. Aí nós temos que interpretar a linguagem da criança, porque ela está num processo de crescimento. Por isso que a Bíblia diz que o ensinamento é como se desse a uma criança. Tem que acompanhar o seu desenvolvimento. Então é passo a passo. Não é? Por isso que o versículo que nós vamos ler agora, o versículo 10, 28 e 10, fala assim: porque é preceito sobre preceito. O ensinamento da palavra de Deus é assim. Preceito é ensinamento, é mandamento. É preceito sobre preceito. Preceito e mais preceito, viu? Que é gradativo. Devagarinho a pessoa vai aprendendo. Regra sobre regra. Regra e mais regra. Para aí. A Bíblia está dizendo que tem regras para interpretá-la. Então a livre interpretação não é o que a Bíblia ensina. Tem pessoas que têm o hábito de falar assim, vou abrir a Bíblia aqui, vamos ver a mensagem que Deus tem para mim aqui, hoje. Olha, Deus tem mensagem nas Escrituras todas. Toda ela é inspirada por Deus.
Né? Às vezes pode calhar de você abrir um texto ali e Deus falar com você no que você está passando, na sua situação. Mas Deus fala com as pessoas na palavra toda. Mas a Bíblia está dizendo que esta não é a regra de conhecimento. Existe uma regra. A regra é preceito sobre preceito, é ensinamento. É gradativo, como se ensina uma criança, até que ela vai crescendo. Regra sobre regra. Deus tem uma regra. E no final do versículo 10, diz que esta regra envolve algo. Né? Aí 28 e 10 diz, porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra. Um pouco aqui. Confira na sua Bíblia. Confira aí. Um pouco aqui e um pouco ali. Então, como é que se estuda este livro? Com regras. Um pouco aqui e um pouco ali. Percebe que desde a primeira lição nós estamos usando esse método. De um pouquinho aqui e um pouquinho ali. A Bíblia é um livro diferente. Não é como qualquer outro livro que nós venhamos a adquirir, que ele tem lá no seu índice o assunto que desejamos e vamos na página indicada pelo índice. Não é assim. Deus inspirou 40 escritores, né? Em torno de 40 escritores, para que a verdade chegasse até nós. E Deus usou um período aproximado de 1.600 anos para essa inspiração. Lembra da primeira lição? E agora, esses homens, Deus deu luz sobre determinados assuntos nesse tempo de 1.600 anos para esses escritores da Bíblia. Então, suponhamos que nós queiramos saber aqui o que acontece com uma pessoa quando ela morre. Não tem um capítulo específico na Bíblia que dê toda a explicação sobre isto. Então, este assunto, Deus deu porções de luz para cada escritor. Então, nós encontramos isso nos escritos de Moisés, nos escritos de Paulo, e assim nós vamos andando na palavra toda e vamos formando, pegando os pensamentos ali e montando o quebra-cabeça de Deus. Deus dá uma informação para um escritor, certo? Só que aquela informação, às vezes, falta um detalhe, não está completa. Nós vamos estudando a Bíblia, vamos encontrando a mesma informação em outra parte da mesma, com adicional, com detalhe a mais. E assim, um outro escritor, um outro detalhe a mais no mesmo assunto. E assim nós vamos compondo, montando o quebra-cabeça dos determinados assuntos e vamos sendo esclarecidos. Por que Deus fez assim? Distribuiu todas as informações em toda a Bíblia, para que todos nós possamos lê-la toda, estudar toda, e assim ter uma compreensão total do que Deus quer passar para nós. Porque o Espírito Santo guia a toda a verdade. Ele esclarece todas as coisas. Ele ensina todas as coisas, mas todas as coisas, toda a verdade precisa ser estudada na palavra de Deus. De que forma? Um pouco aqui e um pouco ali. Não acrescentando e nem tirando. E conferindo tudo. E aceitando a Bíblia toda como regra de fé. Do Gênesis ao Apocalipse. Nós concluímos nosso estudo de hoje. Que Deus abençoe você. Vamos orar? Pai Celestial, obrigado por esta oportunidade que tivemos de realizar esse estudo. Que o mesmo possa alcançar corações sinceros. E que essas pessoas, ao abrirem daqui para frente a Tua palavra, façam com uma confiança de que o Senhor a inspirou e que precisam seguir as regras de interpretação para não errarem e serem pessoas felizes. É por Jesus que eu oro e peço por todos. Amém.